Então, bem-vindos ao nosso quarto encontro, nossa quarta aula ao vivo, aberta e gratuita da Cura. Hoje a gente vai falar sobre Eneagrama com o convidado Cadu Lemos. Sejam muito bem-vindos nesse domingo, às 11 horas da manhã. Eu queria fazer uma breve introdução aqui para a gente poder entender, né, como todos os assuntos que a gente está trazendo aqui são conectados. Performance, produtividade, que foi o tema do nosso primeiro episódio do podcast, a parte de procrastinação, de finanças pessoais. Então, eu queria trazer uma primeira reflexão que é: nenhuma experiência da nossa vida é realmente individual. Claro que existe aquilo que acontece dentro da gente, as nossas emoções, nos nossos pensamentos, na forma como a gente interpreta as situações, mas tudo isso se expressa mais cedo ou mais tarde nas nossas relações. A forma como a gente lida com o trabalho não afeta só o trabalho, afeta também casa, família, os amigos. Do mesmo jeito, aquilo que a gente vive na nossa vida reverbera no ambiente profissional, nos nossos projetos, nas nossas decisões, porque somos seres relacionais. A gente está o tempo inteiro nos encontrando e desencontrando uns com os outros. E quando a gente percebe isso, fica claro que é o que eu estava trazendo, que olhar para dentro não é um movimento egoísta, é um movimento de responsabilidade. Porque quando eu me conheço, quando eu entendo os meus padrões, eu passo a ter mais consciência do impacto que eu gero no mundo e nas pessoas que estão comigo. Então, pensa, por exemplo, num dia que você chega estressado em casa depois de um dia que foi super pesado. Mesmo sem querer, esse estado interno estressado que a gente está, derrama no jantar com a família, na conversa com parceiro ou parceira, até no jeito que você responde uma mensagem no WhatsApp. Ou num exemplo contrário, quando você está inspirado, quando você está conectado com o que ama, cheio de energia, isso também contagia os outros. Então, o que acontece dentro nunca fica só dentro. E é por isso que as ferramentas de autoconhecimento são tão importantes, porque elas dão para a gente uma espécie de mapa. É um mapa que vai ajudando a gente a enxergar aquilo que muitas vezes a gente está repetindo sem se dar conta. Então, aqueles padrões de comportamento que impulsionam ou que sabotam, filtros que a gente interpreta tudo, Cadu vai trazer isso aqui, e que acabam moldando as nossas escolhas que a gente faz em todas as áreas da vida. E aqui que é a chave, né? Quando você se permite olhar para esses padrões, não é para julgar ou se encaixar numa caixinha, é para ganhar consciência, porque é a consciência que abre possibilidade. Então, quando eu percebo que eu reajo de uma tal maneira em certas situações, eu já não sou mais refém daquela forma que eu estou reagindo. A partir do momento em que eu coloco luz ali, que eu crio consciência, eu posso escolher outro caminho. Eu posso ampliar o meu repertório. Eu posso me relacionar de outra forma comigo mesma e com os outros. E nesse sentido, o Enneagrama ele é um ótimo lugar para começar. Então, é uma ferramenta que já tem muitos anos, que é usada em diferentes contextos e que oferece para a gente 9 lentes distintas de olhar para a vida. 9 formas principais de perceber o mundo, de agir, de sentir, cada um com seus pontos fortes, vocês vão perceber, com as suas armadilhas, com os seus desafios. E quando a gente entra em contato com o Enneagrama, não é só sobre a gente se sentir preso naquele número. É sobre a gente reconhecer tendências que já estavam aí, mas que talvez a gente nunca tenha conseguido nomear. Então é como acender uma luz num quarto que a gente sempre habitou, mas nunca tinha conseguido olhar direito. Então é isso que a gente vai ter a oportunidade de viver hoje, de entender como esse mapa pode ajudar a gente a reconhecer essas motivações mais profundas, a identificar os padrões que a gente repete sem perceber e principalmente a encontrar caminhos mais conscientes para a gente crescer. E aí eu peço que vocês tragam um olhar de novo, que não é egoísta, mas que é importante, que é olhar para dentro. Porque eu sei que tem aí uma facilidade de começar a observar isso e falar: meu irmão é assim, meu namorado é assim, minha mãe é assim. Vamos tentar trazer o olhar para a gente, porque aqui é sobre a nossa própria consciência. E para guiar a gente nessa jornada, temos a alegria de receber o convidado Cadu Lemos, que é mentor e também super estudioso do Enneagrama, representa esse estudo, essa ferramenta no Brasil. Ele vai conduzir a aula e agora eu passo a palavra para ele poder tocar com vocês.
Obrigado, Lívia, Manu. Bom dia, toda essa turma bonita da cura. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E olha, Lívia, ainda bem que você gravou, porque eu quero ouvir de novo essa introdução, porque faz muito tempo que eu não ouço uma fala tão apropriada e com propriedade do sistema. Vou ter que usar igual, entendeu? Vou ouvir, vou falar que nem você falou para apresentar o sistema. Então, olha, adorei te ouvir. Você e eu já conversamos um pouco sobre o seu tipo no Enneagrama, né? Então, isso está muito bem representado na sua fala. Obrigado, viu? Bom, gente, eu sei que a gente tem uma hora, não tem muito tempo. Eu procurei fazer uma visão bastante abrangente do sistema, tem alguns fundamentos, alguma introdução que vai trazer um pouco desse entendimento, e para cada um dos tipos, sem entrar num nível de profundidade que, infelizmente, o tempo não permite, mas que eu espero que instigue em cada um de vocês, cada uma de vocês, a curiosidade para se aprofundar isso. Como disse a Lívia, é um olhar para dentro. E no final até da palestra eu trago uma frase do Jung que fala exatamente sobre isso. Mas vamos começar e ver como é que a coisa anda. Deixa eu jogar a tela aqui. Perdão. Vamos ver se entra. Não, não entrou. Né? Foi, entrou. Ótimo. Então, tá bom. Muito bem, gente. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu costumo falar é o seguinte: às vezes, quando a gente vai ver uma palestra também, ou está buscando conhecimento, a gente acha que essa pessoa pode trazer todas as respostas e todos os caminhos indicados. E a gente vê isso acontecer muito. Né? Está aí um verdadeiro supermercado, uma feira, né, de autoajuda, de espiritualidade, tem um monte de gente tentando apontar os caminhos, vender os caminhos, está cheio de coisa. Mas a verdade é a seguinte: da mesma forma que a gente procura, a gente também está procurando. Todo mundo está Cadu, procurando e não tem. desculpa te Oi? interromper. É só porque para mim também tá muito baixo e comentaram no chat que também tá para elas. Abaixo? Espera aí, Tá, vamos fazer o seguinte. Vou mudar o o som. microfone, vou passar o microfone para o. Tava achando que era só Para eu. o... Melhorou? Alô? Está melhor? Para mim tá igual. Mas está baixo para todo mundo? Como que está? Deixa eu entender, porque às A vezes é uma galera aqui do questão chat de. falou. Tá baixinho. Acho que se falar Bom, mais alto vai. Não sei se é tanto a ferramenta. Vamos que bora, então. vamos ver Estou agora ouvindo bem. como. Você está ouvindo bem? Então, às vezes é uma questão de ganho de microfone, o meu está alto, e aí Agora ajustar foi. um pouco, talvez, o volume. Eu mudei para o microfone do computador, que esse microfone do fone às vezes me deixa na mão. Então, só para Melhorou. repetir, o mundo está cheio de gente dizendo que tem resposta, mas aqui a gente também, todo mundo está procurando, está buscando as respostas. Mas a verdade é que a resposta está dentro da gente. E a gente vai poder perceber isso de alguma maneira no final dessa conversa. Rapidamente, só me apresentando, Cadu é apelido, né? Como vocês imaginam, meu nome é Carlos Eduardo, mas eu nunca me senti muito à vontade com esse nome, porque ele é muito formal, dois nomes e tal. Mas eu usei até os meus 18 anos, quando eu virei locutor de rádio, lá nos anos 80, em Brasília, e aí me deram o nome de Cadu para usar no rádio, porque Carlos Eduardo era muito comprido. E eu gostei, adotei, e essa é a minha identidade, vamos dizer assim. Eu tenho um lugar onde eu escrevo as coisas que eu penso, que eu sinto, não aquilo que eu não acho nada. Está lá no Psiconauta, é um Substack, mas se você clicar o psiconauta.com.br, você já cai direto lá. 2 vezes por semana, em média, eu publico os meus ensaios sobre autoconhecimento, sobre estado de flow, sobre a não dualidade. Tem um texto bem interessante sobre o Enneagrama também, para quem quiser. Acabei de lançar um livro, que foi no final de junho. É um livro que fala sobre o estado de flow e sobre a consciência como um caminho para criar com leveza e autenticidade. Esse livro está disponível lá na Amazon. Para quem mora em São Paulo, quiser pegar rápido, a livraria Drummond, lá no Conjunto Nacional, tem o livro, foi lá que eu fiz o lançamento, e é uma leitura leve,
uma sentada você resolve. Eu escrevi para as minhas filhas, que não têm o hábito de ler, infelizmente, e elas, dessa forma, puderam ter contato um pouco com o que eu acredito, o que eu penso, o que eu sinto. E, para quem quiser se aprofundar, tem vários QR Codes dentro do livro que podem abrir outras informações, outras janelas para os assuntos poderem ser aprofundados. A minha crença, e aquilo que, de fato, eu alinho tudo que eu faço, é que a mente nos atrapalha. O nível de incidência de pensamentos frequentes que a gente tem, muitos deles limitadores, porque contam histórias de uma coisa que já aconteceu no passado, mas que não é mais real, e a gente fica se contando essas histórias, ruminando coisas que aconteceram, remoendo um arrependimento, e aquilo tira a gente do tempo presente. É uma coisa quando a gente se desloca para o futuro, quando a gente fica projetando situações ideais, com esperança de que alguma coisa mude, o que também não é real. As duas coisas, as duas situações, o deslocamento para o passado e o deslocamento para o futuro, na verdade, acontecem nesse momento aqui agora. E se eu me dou conta disso, eu paro de perder meu tempo com isso e presto atenção no que está acontecendo aqui agora. Então, isso me permite, ao conhecer o meu lugar dentro desse sistema, que é o Enneagrama, eu me pegar no meu gatilho, eu me pegar no flagra, no ato, antes de cair no piloto automático. Então, a ideia é que esse sistema, de fato, ele traz, como a Lívia falou, um mapa para a gente poder navegar nessa vida. E, para mim, foi extremamente transformador. No final dos anos 90, eu tive contato pela primeira vez com o Enneagrama. Literalmente, um livro de Enneagrama caiu no meu pé na Livraria Cultura. Eu estava procurando um livro de meditação, fui desajeitadamente pegar o livro e caiu um livro no chão. Eu peguei e era esse negócio aí que eu nunca tinha ouvido falar. Enneagrama, mas o que é isso? Curioso, eu sou. Eu conto um pouco dessa história num dos textos lá no Psiconauta. Eu gastei 3 ou 4 horas lá na Cultura, sentado numa poltrona, lendo tudo que tinha, porque eu não conseguia entender como é que um texto escrito por uma pessoa que eu nunca vi na vida podia me descrever de forma tão precisa, até nas coisas que eu tinha vergonha de mim mesmo, aquilo que eu queria esconder do mundo. E aí eu fiquei tão intrigado com isso que eu fui estudar isso. E fiz uma formação com um médico, psiquiatra norte-americano, professor da Universidade de Stanford. Ele é psiquiatra e professor de medicina. E ele faleceu em 2017 agora, mas assim, vive ainda, porque todo o material que eu uso, todo o estudo que eu uso está baseado naquilo que ele desenvolveu com a sócia dele, chamada Helen Palmer. Está viva ainda, mas é um grande nome do Enneagrama. Existem 2 livros dela disponíveis no Brasil, o Enneagrama e o Enneagrama no Amor e no Trabalho. Se tiver curiosidade, esses livros estão ainda. O livro do David, A Essência do Enneagrama, infelizmente, está esgotado. Então, vamos lá. Nós todos temos 3 grandes inteligências ou energias ou vetores que nos movimentam mentalmente, emocionalmente e instintivamente, fisicamente. Né? Então, eu penso, eu sinto e eu me comporto. Eu penso, eu sinto, eu ajo. Nós temos as 3. 2 delas são mais presentes. Então, esse é o meu primeiro convite. Faça depois uma reflexão e veja por onde, primeira coisa, diante de alguma situação que aconteça com você, aonde que você vê essa situação. Você vê mentalmente, você reage instintivamente ou você vai aqui no sentimento. Então, são 3 dessas energias e elas vão ser importantes para a gente se achar no sistema também. Por quê? Porque aquilo que a gente vê do outro nessa vida, assim como aquilo que a gente mostra da gente, é só o que está acima da linha d'água. É o comportamento e a percepção que eu tenho do comportamento do outro. Eu não vejo o que está por baixo da linha d'água, que tem a ver com os nossos desejos, necessidades, as expectativas que a gente cria na vida, os objetivos, as experiências, as crenças e valores que me foram colocados, não por mim, mas pelos meus pais, ou por professores, tutores, ao longo da vida. Nós recebemos, quando a gente chega aqui, a gente vem com uma folha em branco, uma tela em branco. E todas essas crenças e valores e visão de mundo são colocadas por terceiros. Mas em um determinado ponto na vida, a gente começa a questionar algumas coisas. E aí que a gente começa a desenvolver pensamento crítico, questionamentos com relação à vida de uma forma geral. Porque a gente
precisa romper com essa questão da condição humana, que é de interagir com a imagem que eu faço da pessoa, mas não com ela, quem ela é realmente, porque está no nível da percepção. Isso dá um assunto assim, dá um workshop do dia inteiro, mas a gente tem que, pelo menos aqui hoje, cutucar algumas questões. Então, o alerta que eu faço aqui é, primeiro, quando eu enxergar toda essa questão do Enneagrama e até me ver nele, de alguma forma, em que medida que isso me mostra aquilo que eu faço bem ou que eu preciso desenvolver ainda mais em mim? Como é que eu consigo me tornar consciente disso? Não vira hábito. Esse é um outro alerta que eu faço. Nunca vira um hábito essa questão de estar no momento presente, de se pegar no ato, de estar atento ao que está acontecendo. Por quê? Porque nós constantemente somos sequestrados pelos nossos pensamentos. Tem dois caras, dois pesquisadores de Harvard, fizeram, de fato, um estudo muito aprofundado e eles concluíram que de 47% a 60% do nosso dia a gente passa devaneando. O que é devaneando? Ou ruminando o passado, ou projetando o futuro. E eu não estou no aqui e agora. Se eu extrapolar para a minha vida, né? Pensar que o dia depois para a minha vida, descontando os momentos que eu estou dormindo, eu passo praticamente metade da minha vida sem prestar atenção. Então, cada momento que eu consigo estar inteiro ali é um momento de aprendizagem, de enxergar onde é que estão meus desafios, aquilo que eu faço bem, onde estão minhas fragilidades, onde está aquilo que eu, quando eu percebo, eu já fiz, que são os meus pontos cegos. E isso é uma coisa que essa ferramenta traz para a gente. Mas como é que eu faço isso? Né? Primeiro, eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que me auto-observar, me auto-perceber sem julgamento, sem crítica, de forma neutra. Para quê? Para poder perceber. É como se eu fosse dar um passo para trás de mim mesmo e olhar para o Cadu. Olha lá o Cadu de novo, perdendo a linha lá, porque foi uma expectativa dele não foi atendida, ou ele foi contrariado. Essa avaliação é interessante. Então, autoobservação leva a gente a compreender o quê? A necessidade da gente se transformar constantemente. Quando a gente se observa, a gente percebe que, ao se observar, olha que interessante, pelo próprio ato de dar esse passo atrás, eu já estou começando a fazer mudanças nos meus processos internos. E aí eu começo a entender que essa observação de mim mesmo é um instrumento para eu realmente me transformar. Para eu ter aquele clique de perceber que as coisas não são como eu imaginava. Mas eu só consigo fazer isso se eu tiver o tempo inteiro no momento presente, que já de novo. Então, são pequenos frações de segundo que constroem o meu tempo. E tempo é um conceito muito abstrato. A gente não vai entrar nesse detalhe, mas o fato é, neste momento, se você olhar e fizer uma rápida pausa e refletir, está te faltando alguma coisa nesse momento? Eu estou aqui falando agora, nós estamos todos juntos nessa transmissão da cura. Está faltando alguma coisa para você na sua vida? Você está com algum problema nesse momento? Então, faça essa reflexão e responda. E se você não está, você disse não para as duas perguntas, faça com que esse momento se estenda. Esses pequenos momentos que nascem e morrem. Esse processo ajuda a gente a desconstruir as nossas resistências. Então, essa autoconsciência emocional, que é reconhecer por que emoção afeta desempenho, e emoção é resultado do pensamento. Primeiro eu penso, depois eu sinto. Às vezes eu sinto, depois eu tento explicar, racionalizar. Então, está tudo ligado. Eu preciso conhecer esses meus recursos internos, que habilidades eu tenho, que limitações que eu tenho, para quê? Para construir a autoconfiança. Esse senso de autoestima, das minhas capacidades. E ninguém faz isso. Olha, na minha experiência, eu fui executivo muitos anos, eu já tive várias vidas numa só, como eu brinquei agora lá atrás, né, no meu apelido, Cadu, que veio do rádio, eu fui locutor de rádio, eu fui publicitário de agências grandes, depois eu fui para o mercado financeiro, depois eu tive outras experiências, até que eu criei um movimento pessoal e resolvi criar uma consultoria. Mas para dizer o seguinte, que todo esse processo é dinâmico, tudo é dinâmico na nossa vida. Então, vocês estão olhando aqui o símbolo do Enneagrama, que vem do grego, N é 9, gramos figura, uma figura de 9 pontos. Vamos ampliar ela aqui. Percebam que do 1 ao 9, eu tenho conexões, em cada tipo tem que estar ligado a mais 2. E cada tipo tem um que a gente chama de asa, um tipo lateral. Então, por exemplo, se eu sou um tipo 7, a minha asa pode ser 8 ou 6, mas eu estou conectado com o 1 e com o 5.
Isso vale para todos os tipos. Isso é para dizer para vocês que isso não é um modelo estático, congelado, parado. Ele é dinâmico. E a gente vai tentar, de alguma forma, hoje, explicar um pouco disso. Cada escola de Enneagrama, e eu já fui estudar com várias linhas do Enneagrama, começou com o David Daniels, que foi meu professor, tive também com a Ginger Bogler, que é uma PhD em desenvolvimento organizacional, que usa o Enneagrama para as organizações. Eu tenho até uma pesquisa, um trechinho da pesquisa dela, mais para o final eu mostro para vocês. Cada escola traz um nome para cada tipo. Vocês estão vendo aí em maiúsculo, é como eu chamo cada tipo, mas em minúsculo estão outras escolas. Então, o tipo 1 é o perfeccionista, ou o reformador, ou o moralista. É o P de perfeição. O tipo 2 é o doador, o apoiador, o desenvolvedor, o servidor, ou o P de presteza. O tipo 3 é o desempenhador, o realizador, o iniciador, é o P de performance. O 4 é o romântico trágico. Esse é um termo que veio da escola da tradição narrativa, que foi a minha primeira escola de Enneagrama. O romântico trágico, aquele que sofre, que profundamente sente. Muito comum nos artistas, tanto que é chamado de artista também por uma das escolas. É um individualista intenso. Então, tudo que ele sente é muito intenso. É um tipo difícil da gente identificar na minha vida. E eu chamo do P de profundidade. O tipo 5 é o observador, o recluso, o pensador, o investigador, é o P de planejamento. O 6, o advogado do diabo, o legalista, o cético leal, o questionador, é o P de precaução. Ele projeta os piores cenários possíveis para evitar esses cenários. Mas ele pode soar como uma pessoa pessimista, negativa. Vocês vão ver que eu vou detalhar cada um desses tipos. O 7 é o P de prazer, é o visionário, o epicurista, o aventureiro, o explorador, o curioso. O 8 é o P de poder, o chefe, o patrão, o líder, o desafiador e o protetor. E, por fim, o 9, o harmonizador, o pacificador, o mediador, é o P de paz. Cada um desses nomes tem uma razão de ser. Vocês vão entender quando eu entrar em cada um dos tipos. Mas antes de entrar nos tipos, a gente tem que ver como é que eles se distribuem dentro de uma lógica chamada as tríades, que tem a ver com aquelas inteligências, aquelas energias que eu falei agora há pouco, mental, emocional e instintiva. Então, está ali, os tipos 8, 9 e 1 são os tipos instintivos. Os tipos 2, 3 e 4 são os tipos emocionais. E os tipos 5, 6 e 7 são os tipos mentais. Então, a gente começa a perceber que tem uma lógica nesse processo. Cada tipo busca, sem perceber, um sentimento. Então, o tipo 1 quer se sentir perfeito. 2, conectado. 3, excepcional. O 4, único. O 5, desapegado. O 6, seguro. O 7, estimulado. O 8, poderoso. E o 9, pacífico. Lembra daquelas 3 coisas. Penso, eu sinto, eu ajo. Busco o quê? Sem perceber. Isso aqui é inconsciente, eu não percebo. Mas o tipo 1 busca a qualidade. O 2, o relacionamento. O 3, o sucesso. 4, o significado. O 5, o conhecimento. O 6, a segurança. O 7, a inovação. O 8, o controle. E o 9, a harmonia. Sem perceber. É inconsciente. Para onde vai a atenção de cada tipo? O tipo 1, que é o P de perfeição, é para aquilo que pode estar certo ou errado, se é justo ou injusto. Ele vê o mundo dessa forma. Então tem uma crítica muito extrema para ele mesmo e para o outro. O 2, o outro gosta de mim? Eu sou necessário? Como o outro me vê? O 3, como é que eu posso obter respeito e admiração pelos outros? Esse aqui eu respondo. Fazendo, atingindo meta, sucesso. 4, como é que eu me expresso? Será que eu vou ser aceito ou vou ser rejeitado? Será que eu vou me sentir inferior? Está faltando alguma coisa na minha vida e eu não sei o que é. O 5, será que vão me demandar muito? Minha agenda, meu tempo, minha energia, meus recursos? O mundo só demanda. 6, o que pode dar errado aqui? Em quem que eu posso confiar? Será que eu estou tomando as melhores decisões? Às vezes paralisa. O 7, o que me limita? Onde eu posso evitar essa dor, esse tédio? O que é excitante? O que é estimulante? O 8, está tudo sob controle? Está tudo de forma justa? Está funcionando bem? O 8 é controle. E o 9, todo mundo está sendo ouvido? Eu também? Está todo mundo harmonicamente em paz aqui? Esse é o foco de atenção de cada tipo. A gente nem percebe. A gente vive com base nessas afirmações. Então, alguns fundamentos antes de a gente detalhar os tipos. Primeiro, o que é o eneagrama fixável? Né? Aquilo, quando a gente descobre o nosso tipo,
Quando eu vou descrever hoje para vocês os tipos, são os tipos que a gente chama de fixados. Mas todo mundo não está fixado daquela forma. Por quê? Porque a gente amadurece, a gente aprende, a gente se trabalha, a gente faz terapia, etc. Então, eu não serei igual àquela descrição fixada. Mas aquela descrição fixada fala de mim, da minha essência, do que motiva as minhas atitudes, que tem a ver com ego, personalidade, que, na verdade, surge para nos defender. O ego é uma construção mental que existe, e eu penso que eu sou essa personalidade, essa mente, esse ego, que me protege, me defende, aquela vozinha interior. Mas se eu não consigo entender que isso é só uma ferramenta, isso vai gerar sofrimento, porque vai me distanciar daquilo que eu sou, na verdade. Então, existem 9 tipos humanos, cada um de nós é um deles, é predominante um deles. Eu posso até me ver em mais de um tipo, porque nós temos as características dos 9, mas um deles é predominante. E ele não muda. Ele não muda. Nós é que mudamos. O tipo está sempre lá. Aí me pergunto, pô, não gostei muito desse meu tipo aí. Não tem tipo melhor, não tem. Eu diria, todos são bem ruinzinhos, porque eles refletem a nossa condição humana. Então, esse entendimento é interessante porque nos nivela de forma equânime. E ele diz o seguinte, o ego é uma prisão. Então, o que é o Eneagrama? Como eu disse ali, é o mapa, é a rota de fuga dessa prisão. Quando eu percebo onde é que estão os meus gatilhos, o meu piloto automático, como eu já falei lá atrás, o alerta nunca vai virar um hábito, se eu estiver inteiro no momento presente, consigo perceber, eu passo a não reagir, eu passo a escolher que tipo de atitude que eu quero ter. Então, fechando essa descrição dos tipos, o que cada tipo traz desde que surge aqui nessa vida? Como essa semente que vai virar aquela árvore. O 1 traz a objetividade, o 2 traz a compaixão, o 3 traz os valores, o 4 a individualidade, o 5 a intuição, o 6 a confiança, o 7 a alegria, o 8 a vitalidade e o 9 a benevolência. Nos estudos do Eneagrama original, que foi conhecido no Ocidente no começo do século XX, trazido por um armênio grego, filósofo, chamado George Ivanovich Gurdjieff. O Gurdjieff diz que recebeu esse conhecimento numa escola de sabedoria próximo ao Afeganistão, entre o Afeganistão, Pérsia, Irã, aquela região lá. E ele traz esse conhecimento dizendo que nós temos que caminhar pelos 9 tipos, que nós somos. Mais adiante, lá pelos anos 70, 2 pesquisadores, um psiquiatra e um psicólogo, começaram a desenvolver e trazer uma nuance mais psicológica para o sistema, os tipos psicológicos. Então, nós estamos trabalhando em cima dessa visão. Então, lembra, instintivos, emocionais ou mentais. Agora, olha que interessante. Cada tríade tem uma energia muito própria, que move cada um desses tipos. Então, na tríade instintiva, física, é a raiva, a ira. Na tríade emocional, é a vergonha, a tristeza, a autoimagem. Na tríade mental, o medo, a desconfiança. São as coisas que movem esses 9 tipos, distribuídos nas tríades, como vocês estão vendo aí. Vamos explicar um pouco disso agora. A instintiva, lá, 891, é a questão da percepção do mundo aqui, no intestino, né? no estômago. Eu tinha até uma pessoa que eu conhecia há muito tempo atrás que falava isso aqui foi uma decisão de estômago. O que ele estava dizendo? Foi intuitivo, foi instintivo, ele não pensou naquilo. Então, a questão da raiva, da ira, ela surge na expressão. O tipo 8 põe para fora, ele é impactante, ele é impulsivo. O tipo 1, lá do outro lado, ele tem a raiva também, mas ele não põe para fora, ele reprime, ele remói essa energia, porque, afinal de contas, lembra, ele é o P de perfeição, é o certo ou errado. É errado eu botar a raiva. Ele segura. E o tipo 9, ele sublima a raiva. Ele fala, raiva? Que raiva? Ele não percebe. Isso acontece com todos os centros das tríades. Ele acontece com o 9, com o 6 e com o 3, que não veem o principal problema deles, a principal limitação deles. Então, a gente vai ver os outros 2 também. Emocional, sentimento, coração. O foco está nas relações, buscando atender a expectativa do outro para ser visto. Então, as pessoas do centro emocional
tem as questões com tristeza, autoimagem e vergonha. O 2 tenta controlar essa tristeza, fazendo com que as pessoas os apreciem, reconheçam o que ele faz. Por isso a energia dele é direcionada para fora, para o outro. O tipo 4 tenta controlar a tristeza, pensando no quanto falta para ele na vida, né? O quanto ele não tem, o quanto ele é especial e não tem aquilo. Então, ele sente muito profundamente, internamente. E o 3, como eu falei, que os centros das tríades sublimam as principais emoções, ele nega essa tristeza. Então, tanto faz para fora ou para dentro, ele não acessa muito o sentimento. Ele, às vezes, passa por cima do sentimento dos outros e dele mesmo para atingir um objetivo que, para ele, sim, é mais importante. Nós vamos ver na hora que eu descrever os tipos. E, por fim, os tipos mentais, 5, 6 e 7, que buscam ideias, informação, o mundo acontece aqui na mente, segurança, proteção. Qual é a questão deles? Medo e confiança. Então, o 5, que é aquele introspectivo, busca a desconexão, ele tem medo de lidar com o mundo exterior. Porque o mundo exterior é muito demandador, então ele se fecha. O tipo 7, ele vai para fora, porque ele tem medo de lidar com a dor e o sofrimento. Ele põe para debaixo do tapete, ele quer alternativas cor-de-rosa. Ali na frente, naquela curva, o sol vai estar nascendo e tudo vai ficar bem. Então ele reprime a dor e o sofrimento. Então a energia vai para fora, ele quer alternativas. E o 6, como é o centro da trilha, ele tanto faz para fora ou para dentro, ele tende a ser ansioso e inseguro. Normalmente é isso. Então, aqui uma descrição muito rápida, né, das diferenças das tríades. Tem uma outra tríade que eu vou também passar rapidinho para vocês aqui, que é da Karen Horney, que é uma psicanalista, e nos anos 70 ela desenvolveu essas tríades, que tem a ver o seguinte: ela, diferente da tríade que vocês viram, ela chama a tríade dos inibidos, são os tipos 4, 5 e 9. Eles se afastam dos outros, focando neles mesmos. Focam no outro sem se mover, ele não vai para fora. Então, o 4, ele tem uma imagem de: será que eu sou suficiente? Ele se sente separado, sempre deslocado. O 5 é aquela busca da preservação da energia. Então, ele busca conhecimento, passa a pizza embaixo da porta que eu estou estudando, eu quero ficar aqui, eu quero entender e explicar o mundo. E o 9 é a introspecção, ele esquece dele mesmo. O outro estando feliz, ele faz pelo outro, então está tudo certo, eu me deixo em segundo plano. Essa é uma visão interessante também das tríades. O assertivo, que é o que vai, né, contra, para fora, em direção ao 7, 8 e 3. O 3 orientado para a meta, baseado na ação. O 7 afirmando que o mundo é muito chato, tem que se divertir, buscar alternativas, e ele tem o direito de viver como ele quiser. E o 8, o poder, o controle, o territorialismo, uma raiva sem limites. Mas não é aquela raiva, é uma questão de energia, de ira mesmo. Como isso não está acontecendo? Também é um tipo de ação, assim como o trans. Muito bom. E, por fim, os disciplinados, ou moderados, que vão com o grupo, se concentram naquilo que o outro precisa, o que o outro deseja, o que é merecedor. Né? O 1 busca justiça, padrões sociais, faz aquilo que é certo, não necessariamente o que ele quer. Então, ele se deixa, às vezes, também em segundo plano, porque não é correto. O 2 se concentra na necessidade do outro, em vez dele mesmo. E, por fim, o 6, na construção de um ambiente que seja seguro para todo mundo. Ele é muito gregário, então está muito ligado na questão do grupo. Muito bem. Vamos, então, entrar nos tipos das tríades, 3, 6 e 9, em detalhes. Quais são os traços típicos do tipo 3? Ele é cheio de energia, empreendedor, competitivo demais, entusiasmado, ambicioso, produtivo, porque ele acredita que para você ser reconhecido e merecedor nesse mundo, você tem que fazer, tem que realizar, tem que ter sucesso. Então, por consequência, ele é super focado, trabalhador, diligente, orientado para a meta, eficiente, mas o que ele não percebe é que ele é um tipo emocional, mas ele sublima isso. Então, ele, às vezes, esquece dos sentimentos dele mesmo e dos outros. E aí ele pode ficar impaciente e guiado pela imagem. Ele se ajusta ao ambiente que ele está para ser bem visto. Quer estar na melhor luz. Como vocês reparam aí, ele está conectado ao 9 e ao 6. Por que é vermelho para o 9? O 9 é como ele acaba se comportando sem perceber quando ele está sob pressão. E quando ele está relaxado, tranquilo, ele acaba se comportando parecido com o tipo do 6. Isso aqui há um espaço de aprofundamento de entendimento enorme,
mas eu estou querendo hoje fazer realmente cobrir todos os tipos, e aí, eventualmente, quem sabe um dia, vocês, ao descobrirem o tipo de vocês, vão entender esses movimentos e qual é a influência deles. Tipo 2 e o 4 como asas. Vamos lá. Quem é famoso que a gente infere aí, tipo 3? Tipo, pessoas que são muito comuns nas artes, no cinema, atuação, nos esportes, a competição, né? O resultado, a meta a ser batida. Vamos para o tipo 6 agora, que é do outro lado lá da tríade mental. Ele é fiel, ele é responsável, ele é atento, ele é cauteloso, respeitoso, leal. Leal é a chave. Tem até o cético leal, que é um dos nomes que uma das escolas dá para o tipo 6. E ele acredita que você deve obter proteção e segurança porque o mundo é perigoso, você não pode confiar no mundo, então ele mesmo é confiável. Ele é inquisitivo, é o advogado do diabo, sempre está vendo o que pode dar errado. Ele é super bom amigo, questionador, mas aí ele vai para aquele ponto cego dele, que é de duvidar excessivamente, e quando isso fica excessivo, ele pode mostrar em tom acusatório ou extremamente atemorizado. Quem é que a gente vê que é tipo 6? E aqui eu tenho que fazer uma explicação que também demanda algum detalhamento, mas eu vou ser breve. Existem os tipos 6 fóbicos e contrafóbicos. O fóbico, diante do medo, do amedrontamento da situação, ele se fecha. E o contrafóbico vai para cima. Ele age muito parecido com o tipo 8, mas por motivações distintas. A gente vai entender isso mais adiante. A motivação do 6 é o medo, é a desconfiança. Precisa ter certeza. O tipo 9, lá em cima da tríade instintiva, ele é paciente, despreocupado, afável, tranquilo, topa tudo, tudo bem. Ele quer que todo mundo esteja em harmonia. Então, por quê? Porque para ele ser valorizado, ele acha que ele tem que concordar e que se tiver tudo bem, e por isso que ele esquece dele mesmo, ele se deixa se controlar. Então, ele busca harmonia, busca estabilidade, mas evita o conflito. Foge do conflito que nem o diabo foge da coisa. Deixa, vai se resolver sozinho e tal, ele vira as costas. E às vezes é teimoso, né? Mantém aquela posição dele de não querer se envolver nas questões, enfim. Algumas características. Ele está conectado, como vocês estão vendo, ao 6 e ao 3. Quando ele está relaxado, ele vai para o 3, que é o inverso do 3, que vai para o 9. Quando ele está estressado, ele vai para o 6. Quem são algumas pessoas que a gente infere que são do tipo 9? Que é o Dobinho, o Aldinho, o Kevin Costa. Um deles, eu imagino que é aquele que testa o Enneagrama, mas pelas atitudes em geral. Vamos agora começar a rodar os movimentos 1, 4, 2, 8, 5 e 7. Tipo 1, perfeccionista, correto, pontual, responsável, rígido, disciplinado, altos padrões. Ele acredita que você tem que ser bom e correto para ser merecedor. Então, ele mesmo é assim. Mas, no excesso, né, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, você pode, no excesso, ser extremamente crítico, ressentido e auto-julgador. E julgador do outro também. Algumas pessoas do tipo 1, muito certinho. Né? Vamos lá, tipo 4. Esse é o tipo muito interessante, eu acho, porque assim, é difícil da pessoa se identificar, às vezes, como 4, e é difícil da gente identificar o 4 na pessoa. Ele é muito criativo, é singular, original, expressivo, dramático, autêntico, imaginativo, artístico, emotivo, profundo, ciclotímico. Ele é de lua. Ele acredita que você tem que alcançar a situação ideal para ser reconhecido e valorizado. Mas essa é uma coisa que ele não alcança. Porque ele acha que sempre está faltando outro. Ele nunca se vê lá, naquele lugar. Então, ele é idealista, ele tem um profundo sentimento, muito empático, muito autêntico com ele mesmo, mas pode ser dramático, de lua, e às vezes se sente superior. Então, é muito comum nas artes, né? Como eu falei para vocês. Milton Nascimento, Janis Joplin, James Dean, aquele Jim Morrison, que era vocalista da banda Doors, dos anos 70, o Rubinho Barrichello. Eu trabalhei com um cara tipo 4, que vocês devem conhecer. Na época que eu trabalhei em rádio, eu trabalhei com o Renato Russo, da Legião. Ainda não existia a Legião, ele já tocava numa outra banda, mas ele era professor de inglês e a gente gravava um programa de jazz durante alguns meses. Eu tive a oportunidade de conviver com ele. Ele era, no dia que ele chegava, extremamente animado,
falando, animadíssimo com algumas coisas, e tinha dia que ele não falava com ninguém, ficava com um caderninho escrevendo. Era muito ciclotímico, a questão de ser de lua. O tipo 2 é aquele que está no pé de presteza, ele é atencioso, simpático, caloroso, gentil, solícito, é um grande amigo, é altruísta, se sacrifica, ele pensa e faz pelos outros. Ele acredita que você tem que fazer pelos outros. Senão você não vai ser aprovado, você não vai ter direito, você não vai ser reconhecido. Então, ele é assim, orientado para as relações, mas quando ele não percebe os desvios, ele pode ficar orgulhoso, invasivo, exigente e insistente. Precisa da aprovação e do reconhecimento do outro. Olha que interessante o tipo 2, né? O único tipo do Eneagrama que reúne na mesma descrição a Madre Teresa e a Madonna. Mas é assim mesmo. Vamos em frente. Tipos 8 é o tipo do poder, né? Resoluto, assertivo, corajoso. É um líder nato, é autoconfiante, é autêntico, tem força de vontade, é obstinado. Ele acredita que você tem que ser forte e poderoso para assegurar proteção e respeito nesse mundo, porque o mundo é difícil, o mundo é hostil. Então, eu preciso proteger os meus. Ele busca justiça, forte, orientado para a ação, mas ele, quando não percebe, ele é impactante, excessivo e impulsivo. É daquele tipo que você, eu vi isso acontecer, dá feedback para uma pessoa da equipe, a pessoa vai fazer terapia 4, 5 anos, completamente destruída, e ele não percebe o impacto que ele causou. No final do dia, ele vai chamar aquela mesma pessoa e outras para um happy hour como se nada tivesse acontecido. Então, é interessante, quando ele começa a prestar atenção nele, olha lá, quando ele está bem, ele vai para o 2, que é justamente o olhar para o outro. Olha que interessante. Mas vamos lá. Algumas pessoas que a gente também infere como sendo do tipo 8. Hoje o Bernardinho já está melhor. Ele já amadureceu também. Aquelas broncas públicas que ele dava na equipe de vôlei, a gente não vê com tanta frequência. Né? Mas, enfim, acho que ele estudou Eneagrama. Vamos lá para o tipo 5, pedir, né, de planejamento. Ele é inteligente, ele busca conhecimento o tempo inteiro, ele é reservado, ele é introspectivo, ele é racional, curioso, perceptivo e busca explicar o mundo, tem uma visão lógica e clara das coisas. Por que você tem que se proteger? Porque o mundo exige muito, dá pouquíssimo de bom. Então, ele mesmo é autossuficiente. Lembra? Passar pizza embaixo da porta, que eu me viro. Mas o excesso pode trazer uma contenção, uma desconexão, e ele pode ser excessivamente reservado. Só o fato dele pensar numa pessoa substitui a necessidade dele ligar para essa pessoa e saber como é que é. Não, eu pensei nela. É assim mesmo. Algumas pessoas aí que provavelmente do tipo 5, e vamos lá para o último, que é o tipo 7. Positivo, otimista, entusiasmado, espontâneo, ele está sempre planejando, lembra? Ele tipo mental, divinamente, disposto, despreocupado, divertido, porque ele acha que a vida é chatinha e monótona, e você que não pode desanimar, você tem que estar sempre aberto para o lado positivo. Isso, ele é o otimista, o aventureiro, o experimentador, mas quando ele não percebe, ele vai jogar dor e sofrimento para debaixo do tapete, não consegue sustentar compromissos, nem profissionais, nem pessoais, se ficar entediado. Se ele já tem outra opção mais interessante, ele vai olhar para outra e fala muito dele mesmo. Está sempre se auto-referindo. Tem até uma piada que a gente conta, na época ainda era o Washington Oliveto, né? Falando de anos 90, depois virou Nizam Guanais, os publicitários famosos. Né? Hoje poderia ser um influenciador, alguém assim que vai jantar com uma pessoa, fala dele mesmo ou dela mesmo o tempo inteiro, e aí vira-se para o outro e pede desculpa. Putz, desculpa, agora que eu percebi que só eu estou falando de mim. Fala você um pouco de mim também. Muito bem. Com isso, algumas pessoas também do tipo 7, também a gente infere. E vamos lá para uma outra visão, antes de eu fechar e abrir para a gente conversar, uma visão que é ligada ao trabalho, à liderança. Que cada tipo, depois que vocês viram tudo isso aqui, no trabalho, como é que ele se... O que ele traz? Né? O 1 traz o rigor, o 2 traz a conexão, o 3 traz a autenticidade, o 4 a criatividade, o 5 o desapego, o 6 a ação, o 7 a curiosidade, o 8 o poder, o controle e o 9 a consciência. Então, é quase como um caminho. A gente deveria
navegar pelos 9 tipos. Essa, na verdade, é a visão original do cara que trouxe o conhecimento do Eneagrama para o Ocidente no século passado. E dizia que para a gente transcender, a gente tem que caminhar pelos 9 tipos. Então, na liderança, o que cada um traz? Um traz a busca pela excelência. É sempre o melhor, fazer melhor, melhoria contínua. O 2, a assistência ao outro, a prestação do serviço, a motivação do outro, o olhar para o outro. O 3, a busca do resultado, até a meta, conquistar, vencer. O 4, a busca pela sua própria paixão e pela paixão do outro também. Se coloca muito ali para o outro também. O 5, a importância de ser objetivo, sem firula, sem fake news. 6, insight, planejamento. Ótimo para começar projetos. Muito bom. Vai enxergar onde é que pode ter problema. O 7, também bom para começar projetos. Inovação, flexibilidade, entusiasmo. Mas se ele ficar entediado, ele já não vai se comprometer mais. O 8, fazer aquilo que é importante acontecer. A ação. Inclusive a cobrança. E o 9, a inclusão, consenso, a harmonia. Lembra? Todo mundo em paz. Só que tem um risco. Lembra que eu falei? A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Se o um não perceber, ele pode ficar muito crítico, reativo, defensivo, inconsciente da própria ira, detalhista, controlador e sempre tem uma opinião. E a opinião dele é a certa, o jeito de fazer dele é certo, ele fica impaciente. O 2 pode ficar contemporizador, indireto, não falar não, fica com raiva quando não é reconhecido, não é apreciado, quando ele faz pelo outro e o outro não reconhece. Ele fica inconsciente das suas necessidades, dá muita ênfase nas relações, dando para receber. O 3, extremamente competitivo, nem sempre está disponível, é abrupto, esconde os sentimentos, lembra que ele não tem aquele acesso às emoções como os outros. Ele fica excessivo com pouco tempo para se relacionar. O tipo 4 pode ficar aquela história que eu falei do Renato, de lua, ciclotímico, autocentrado, intenso, vai se entediar muito facilmente, é guiado pela culpa, pela dificuldade de aceitar as críticas, se retira, se desilude e se torna crítico. O 5, desconectado, reservado, muito independente, pouco assertivo, pouca ênfase nas relações, pensei, não se ligar, crítico do outro. O 6, preocupado, muito comprometido ou desafiador, lembra que é o cético leal, o questionador, não gosta de ambiguidade e tem excesso de cautela, o que pode gerar uma paralisia por análise, como dizem em termo em inglês, análises parálises. O 7, impulsivo, não focado, rebelde, evita situações dolorosas, empatia inconsistente pelos outros, é reativo a críticas, racionaliza tudo e não gosta de rotina. O 8, controlador, demandador, tem altas expectativas dele mesmo e dos outros, não gosta de lentidão, de marasmo, se sente muitas vezes usado, porque ele acaba indo lá fazer, se não está andando no ritmo que ele quer, desdenha das fraquezas e é excessivo. Impactante demais. O 9, ao evitar os conflitos, que é o que ele faz rotineiramente, ele fica não assertivo, ele esquece as prioridades dele mesmo, inclusive, deixa para depois, vai procrastinando. E a raiva dele é meio manifesta, embora ele sublime a raiva, o 9 é meio passivo-agressivo quando ele se posiciona. Então, gente, para fechar aqui e abrir para as perguntas, tem mais uns slides aqui que falam sobre pesquisa, sobre autoobservação, aí eu vou deixar a Lívia decidir se a gente mostra ou não. Mas eu queria fechar dizendo aqui, o 1 é o perfeccionista, ele precisa, isso aqui é o resultado que a gente gostaria, a evolução dos tipos quando se trabalha. O 3 precisa aceitar aquilo que é como é, não existe um perfeito. Então ele vira um perfeccionista imperfeito. O 2 precisa cuidar das suas próprias necessidades. Então ele vira o doador, mas ele é humilde, ele não precisa estar o tempo inteiro impondo aquilo. O 3 vira o ator honesto. Ele não precisa ser o camaleão do Eneagrama para ficar sempre na melhor luz. Ele sabe diferenciar o que é o fazer e o que é o ser. O 4 vai encontrar um centramento, ele vai ser menos ciclotímico, menos de lua, e vai buscar o equilíbrio no romance, o romântico, o sentimento. O 5 aprende a se conectar com ele mesmo e com os outros. Ele é desconectado por essência. Ele passa a ser um observador engajado. O 6 passa a integrar o medo com coragem. Alguém já disse que coragem é medo para frente. É caminhar apesar do medo. Então ele virou corajoso. 7. O 7 estabelece os limites, faz uma coisa de cada vez, termina o que começa, ativa esse senso de presença no momento. Então vira o visionário
que está com a cabeça no futuro, mas ele está com o pé no chão. O 8, aceita e reconhece a vulnerabilidade como parte da vida. Porque a grande dificuldade do 8 é mostrar suas fragilidades. Então, ele aceita isso. E aí passa a ser o vulnerável chefe protetor. E, por fim, o conciliador decidido, que é autodirecionado no meio do conflito. Ele mesmo querendo fugir do conflito, ele se envolve no conflito, ele tem direção e, portanto, ele evolui para um momento mais rico, mais verdadeiro. Vou parar aqui um instantinho, vou devolver aqui para a Lívia e vamos conversar. Né? Não, eu adorei as reações no chat. Impressionante e eu tô chocada. Eu acho que é bastante informação, principalmente se ninguém nunca tinha visto o Eneagrama, e principalmente que a cabeça vai pipocando. Ele é muito completo, e ele é completo não só, por exemplo, como um mapa astral, não sei se alguém já fez, que é um pouco mais espiritual, que fala um pouco de tudo, de todas as áreas da vida, mas ele é profundo no sentido relacional, né? Então você fica tipo, meu Deus, eu tenho esse padrão, meu Deus, eu tenho essa reação, meu Deus, sim, é essa lente que eu enxergo o mundo. Essa é a minha primeira reação, é emocional, é racional. Meu Deus, eu sinto isso primeiro no estômago. Então, ele é muito profundo dentro do tema. E obrigada, Cadu. Eu sei que não foi fácil falar tudo isso em menos de uma hora, porque a gente tinha feito a introdução. Mas eu queria abrir aqui para as pessoas mesmo falarem, comentarem o que se identificaram, se tem alguma dúvida, porque como é uma ferramenta muito individual e muito pessoal, com certeza sei que teve aí alguma chavinha que virou. Então, abrindo espaço aqui para vocês poderem falar. Eu A posso Vivian começar? perguntou no chat. Ai, pode falar, Gabi. Eu ia ler aqui o chat, pode falar. Não, é que eu achei muito complexo, assim. Então, parabéns, Gadu. Eu imagino que tenha sido um desafio ter feito, falado tudo isso em uma hora só. E aí a minha pergunta é mais em relação à identificação, assim, se tem alguma maneira, metodologia, porque em alguns momentos eu falei, não, eu sou isso. Ah, não, eu faço isso. Ah, não, eu sinto dessa maneira. Então, por ser a primeira vez, eu me senti um pouco confusa, sabe? Qual eu sou, como me identificar. Eu queria saber se você tem alguma sugestão de como eu posso fazer isso. Oi, Gabi, obrigado pela pergunta. Tem algumas pessoas que estão colocando no chat que também se viram na mesma situação de dúvida. E é natural, porque, na verdade, a gente tem características dos 9 tipos, mas alguns deles são mais presentes. E esses não mudam, porque tem a ver com aquilo que é o motivador do que eu faço. Então, por exemplo, um 6 contrafóbico, ele age para fora, vai para frente, por medo, por insegurança, ele vai lá e o 8 vai para fora, vai para frente, é impactante também, por controle. Então, são motivações diferentes. Então, você vai ver que isso tem que investigar. Aí vem um alerta. O Eneagrama é um sistema aberto, não tem um dono. Não tem uma pessoa que diga assim, você quer aprender a fazer, por exemplo, uma análise de tipo, tem uns aí, uns assessments nas empresas, que são o DISC, MBTI, isso tudo são sistemas fechados que alguém desenvolveu e certifica as pessoas para poderem aplicar. Eu até acho interessantes como ferramentas, mas são ferramentas situacionais. Elas dizem como é que você está agora, nesse momento. O Enneagrama não, ele é muito profundo porque ele vai tratar dessa essência, desse motivador que está lá atrás. Mas não é um sistema fechado. Então, o perigo aqui tem muita gente falando de Enneagrama, e tem gente bem intencionada, e tem gente que viu até a página 2 e já está vendendo o teste. Então, tem teste por aí. Na internet, se você fizer uma busca, você vai achar muita coisa. Mas eu tomaria muito cuidado, faria uma curadoria. Né? A Lívia vai mandar um material para vocês depois, e tal, com relação a tudo isso. Existe até por inteligência artificial hoje, que é muito interessante. Você, em 20, 30 minutos, você faz o teste e você devolve um mapeamento completo. E eu acho muito interessante, às vezes, quando tem muita gente, eu uso esse sistema, mas normalmente eu gosto muito da forma como eu fui treinado. Eu fui treinado na tradição narrativa, pelo David Daniels, pela Helen Palmer, que é a entrevista individual. Então, numa entrevista individual, a gente gira perguntas dos 9 tipos. De acordo com as respostas, a gente vai fazendo outras perguntas. Aí
ter uma reflexão. E quem traz a conclusão do tipo é a própria pessoa. Não sou eu que faço, é a própria pessoa que se enxerga. Para isso, ela tem que lembrar de momentos da vida. Então, um teste não te permite, muitas vezes, você fazer uma reflexão sobre a tua infância, adolescência, porque muita gente acha que para responder às perguntas do Eneagrama é como eu sou hoje ou como eu gostaria de ser. E isso é um equívoco perigoso, porque o Eneagrama investiga quem você sempre foi, não quem você se tornou ou nem quem você gostaria de ser. As respostas têm que ser daquelas de como é que você era na infância, como é que você era na adolescência. Porque quando a gente começa a trabalhar ou conviver em comunidades, mais lá no começo da vida adulta, a gente se molda também aos ambientes. Então, eu acabo adotando comportamentos que não eram meus, mas ok, porque isso é ser maduro, né? Isso é conviver em sociedade. Mas o Eneagrama precisa ser investigado a essência, quem eu sempre fui. Quem é aquele comportamento que, quando eu percebo, eu já fiz. Ah, agora entendi. Então, esse cuidado, Gabi, é que é importante. É ver aonde que pode se descobrir a forma. Leituras ajudam também, às vezes, algumas reações, falam, nossa, eu sou tão isso. Então, mas existe uma possibilidade de você realmente validar. Mas, na minha formação, a validação é sua. Você é a maior especialista em Gabi desse mundo. Então, você que vai dizer. E até passando aqui, a gente vai deixar isso mais para o final para falar, mas na Masterclass, a oficina do Crachá Essência, que a gente vai dar no dia 22 de setembro, vai ter uma surpresa no final sobre isso. Então, vocês vão receber aí algo que vai ajudar nesse processo. Tá? Tem uma mão levantada ali. Vai, Rogério. Não, eu já fiz o Enneagrama com o Cadu e, evidentemente, eu não consegui chegar à conclusão de que tipo eu era. Separei dois ou três, e o que eu achei mais interessante, Cadu, eram as perguntas que você fazia na sua mentoria individual comigo, que me dirigiam assim para o tipo certo, que é como é que você toma decisão nesse momento, como é que você faz escolhas. Mas mais do que Talvez isso, como é que você fazia também? Como é que era lá como eu fazia atrás? Não também. é hoje. É isso. Isso aí. Muito bom. E aí, você lembrou do seu tipo, não? Eu prestei atenção no tipo errado. Eu esqueci. Filho, mas é assim mesmo, é assim mesmo. Você vai mandar o material, Cadu? O material é muito legal. A Lívia, Eu vou mandar vai depois coordenar. pela newsletter, é, que é um material que hoje, esse eu já mando hoje. Hoje eu não vou falar que eu mando de hoje. Que ele explica um pouquinho mais cada um, sabe? E é muito legal porque foi o que eu trouxe para vocês no começo, né? A gente já teve aí 3 aulas abertas. Uma sobre abundância, uma sobre procrastinação e uma sobre finanças pessoais. E é incrível como o Eneagrama, que é um mapa de si mesmo, ele conversa com esses 3 temas. Então, você quer saber sua realidade atual? Você olha para os resultados da sua vida. Você olha para como está sua saúde, olha para como você faz as coisas na hora ou não, olha para como você se organiza financeiramente, olha para como estão suas relações. E aí, o pano de fundo, o que está por trás de tudo isso, é a forma como você interage com o mundo. Então, se você interage com o mundo de uma forma, você vai procrastinar ou não. Se você interage com o mundo de outra forma, você vai enxergar abundância nas coisas ou não. Se você interage com o mundo de uma outra forma, você vai ser uma pessoa que se organiza melhor financeiramente ou não. Tem tudo a ver. Tá tudo costurado, né? Então, essa é a grande provocação que a gente traz aqui na cura. Para a gente parar de tentar achar justificativas, respostas externas e olhar mais para dentro. Cada um é responsável pelo seu. Existem privilégios, existem questões externas, sim. A gente não está tirando as camadas sociais que existem na vida. Mas a gente está trazendo um pouco mais de senso de autorresponsabilidade, né? A gente falou muito dessa palavra. Eu gosto muito de pensar que, antigamente, se a gente pensa na Grécia antiga, que era muito essa forma de se relacionar com a vida. As pessoas se encontravam na rua. Gente, juro, eu queria muito ser uma mocinha naquela época para observar. As pessoas estavam caminhando assim, se encontravam na praça, cruzavam e ficavam ali debatendo e filosofando sobre a vida. Do ponto de vista delas, do que elas achavam, elas trocavam informações e decidiam ali qual que era a linha de pensamento delas. Hoje a gente tem uma grande movimentação na vida em que a gente não sabe qual que é o nosso centro,
A gente não tem consciência da nossa perspectiva, da filosofia que a gente acredita, e a gente é bombardeado com um monte de informação. Então, tá o oposto da Grécia Antiga. A gente não tem um centro e a gente é muito bombardeado. Ou seja, segunda-feira eu acordo, ovo é bom. Terça-feira eu acordo, ovo é ruim. Quarta-feira eu acordo, leite inflama. Percebe? Então a gente, assim, fica sendo jogado toda hora de um lado para o outro sem saber onde se segurar. E aqui na cura essa é a provocação. Como a gente consegue se segurar? Qual que é esse caminho interno? Qual que é esse mastro que a gente vai segurar sólido? É para dentro. O que que você acha? O que que o leite te faz? O que que o ovo te faz? Como são as relações para você? Porque não dá para você tentar convencer todo mundo do seu ponto de vista se você é uma pessoa emocional e sente no coração. E a pessoa que você está conversando é uma pessoa que sente direto no estômago. Entende? E aí aquela frase que eu gosto muito. Como saber que o morango que eu como tem o mesmo gosto para mim que tem para você? É tudo perspectiva. Já viram aquela imagem que tem uma pessoa aqui na esquerda e uma na direita? Elas estão olhando para um número no chão. Para a pessoa da direita é o número 6. Para a pessoa da esquerda é o número 9. Tudo depende do ponto de vista. E o ponto de vista é uma vista a partir de um ponto. Então, a gente precisa olhar para dentro. Se a gente fica tentando controlar o fora, que não é controlável e que é completamente diferente para cada pessoa, a gente perde a oportunidade de trabalhar em si, de olhar para si mesmo, para suas próprias experiências. Então, eu conheço muita gente que faz mentoria comigo que fala: olha, não tenho muita memória de infância, não lembro muito das minhas experiências, não lembro muito das coisas que eu passei, mas eu decoro a placa de carro de todo mundo. Para mim, esse é o maior exemplo do foco no externo e não focar no interno. Que você deixa de perceber o mundo através da sua lente, de se dar conta e criar consciência de como você interpreta as coisas, mas você decora todo o externo. Você está perdendo a energia e o investimento de se estudar, de estudar a forma como você observa o mundo. Deixa eu ler aqui o chat um pouquinho. João, a gente foca tanto no externo e nas experiências. Peraí que eu perdi. E nas experiências adjacentes que a nossa fica perdida. Perfeito, é isso. Hoje a gente lê 78 coisas no Instagram, ouve 5 podcasts, participa de 10 grupos no WhatsApp. É isso, gente. Participem da cura. Aqui a gente ajuda vocês a ir para dentro, sem ficar sobrecarregado. Um livro que o Cadu recomenda para o Enneagrama, O Enneagrama no Amor, e no trabalho de Ellen Palmer. Legal, legal. E João, cara, que insight. Fala aí, qual que foi o insight, João, que eu falo tanto que até eu me perdi no... Em qual parte que virou uma chavinha aí? Mas é isso, gente. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Mais algum comentário? Domingo começou já, ó. Show! Realinhamento de chakras aqui com essa aula. Deixa eu mostrar aquilo que eu prometi no final, que era do Jung, né? Eu falei do Jung. Deixa eu jogar Boa, vai rapidinho. lá. Aí é uma frase que eu adoro e tem tudo a ver com isso que a gente está conversando aqui agora. Deixa eu botar ela para vocês aqui, que tem a ver com realmente essa exploração, essa jornada nossa, todos nós, né? A visão que se torna clara quando a gente pode olhar para o próprio coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então é isso. Esse olhar para dentro. Olha, nós vivemos num mundo hoje que está mudando muito rápido, saindo de uma era que a gente chama contemporânea, entrando numa era de complexidade. A gente sabe com inteligência artificial e tudo mais, que as bússolas e os mapas não estão muito atualizados. Então, a gente está navegando em terras desconhecidas. Onde é que eu posso me ancorar, me agarrar? Talvez me traga algum tipo de norte ou sul, né? Eu gosto do sul, vocês estão vendo meu mapa ali atrás, né? Então, eu vou mostrar depois. Onde é que a gente pode realmente se direcionar? Com as nossas bússolas internas. Então, o Enneagrama é uma busca para dentro. E veja, busca é uma palavra relativa, porque nós já somos tudo que a gente precisa ser. A gente precisa tirar as camadas e os véus que impedem a gente de entender isso. E para isso tem que ter coragem. Coragem para dar esse passo. Aí eu deixar aqui rapidinho só ao final, quem tiver curiosidade, tem mais as coisas que eu escrevo lá no Psiconauta. É só abrir esse QR Code aí, eu vou mostrar que
Tem lá textos, tem vídeos. Ó, no YouTube são mais de 500 vídeos sobre o estado de flow, liderança consciente. Eu falo muito de não dualidade, que é o conceito que eu tenho realmente trabalhado nos meus textos, nas minhas coisas. Mas deixa eu tirar aqui da frente já e voltar para vocês e mostrar. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Quem disse? Quem disse que o mapa mundi é daquele jeito? Quem disse que eu tenho que olhar hemisfério norte e hemisfério sul? A Terra é uma bola, quer dizer, não para os terraplanistas, mas é uma bola. Ela pode estar de cabeça para baixo, de lado. Quem disse que o mapa tem que ser visto daquele jeito? Isso é uma perspectiva. O mapa que chama Mercator, né? Que foi, acho que quem foi que fez? Eu não lembro agora o nome do primeiro cara, eu não sei se foi Ptolomeu. Quem foi que mapeou primeiro desse jeito? Agora, quem disse que tem que ser assim? Então, eu provoco aí, minha mensagem final é essa. Né? A gente tem vários, como disse bem a Lívia, muitos pontos de vista. O ponto de vista é visto a partir de um ponto. Então, se a gente for pegar essa história da bússola interna, 360, ou talvez 361, porque a bússola tem aquele do meio. Né? É isso? Arrasou. A Emanuele mandou. O estudo do Eneagrama ajuda a entender como interligar e conectar o espiritual, mental e físico vivo nesse complexo. A gente já é interligado. A gente não precisa fazer nada também, né? Completamente. A origem do Enneagrama, ela fala, e não dá para a gente se estender aqui, mas só para te dar um spoiler, a origem do Enneagrama diz que nós somos uma consciência só. E quando a gente nasce, a gente tem uma queda dessa consciência. E a gente desenvolve mecanismos de defesa, vícios e virtudes para lidar com o mundo. O tipo é isso. Então, a caminhada toda, como diria o Gurdjieff quando trouxe o sistema, que é pelos 9 tipos, é para se reconectar com essa consciência. Não é nem se reconectar, é tirar os véus e as camadas e ver que essa consciência abraça tudo, cada um de nós. Isso aqui é só um, uma unidade, um artefato corpo e mente, mas que eu não estou separado dessa consciência. Essa consciência que é a mesma que está em mim, está em você, está em você, está em você. É a única consciência. A gente tem, por conta dessa questão, como a gente foi criado, a percepção de que nós somos separados do mundo. A gente dá nome às coisas, a gente cria essa separação. Mas isso é só um código, isso é só uma ferramenta para viver em sociedade. Linguagem, só uma ferramenta. A verdade é que a consciência é uma só. E, portanto, o Enneagrama diz que nós caímos na consciência quando a gente nasceu. E ele traz um mapa de rota de fuga dessa situação toda que a gente vive. Perfeito. Depois no material que eu enviar para vocês pelo e-mail, então, de novo, quem não estiver na newsletter, me manda aqui o e-mail para enviar depois aqui, com o QR Code do Cadu no final, para todos vocês poderem receber esse material e darem mais uma estudada sobre si. E aí, aproveitando, então, comentei aqui da oficina, não sei se todos já estão inscritos, mas todas essas aulas a gente vai ter mais uma super aula no dia 22 de setembro, às 8 horas da noite, é uma segunda-feira, é daqui a 8 dias. Então a gente está pedindo para se inscrever, justamente para a gente conseguir fazer toda essa curadoria de e-mails, dos materiais. A Manu colocou aqui no chat a landing page que a gente fez, o site para vocês poderem se inscrever. Então, é uma aula que a gente está fazendo muito com base em tudo que vocês estão trazendo, para todas essas questões de se conhecer, principalmente nesse ambiente de trabalho, né? A minha missão e da Manu aqui, principalmente com essa masterclass, não é a gente falar sobre o mundo corporativo, ou sobre empreender, ou sobre alguma coisa assim, mas é sobre a gente ressignificar um pouco o trabalho, tirar muito esse peso. Porque o trabalho não tem que dar trabalho, né? A gente fez um episódio do podcast falando sobre isso, sobre essa separação do que o trabalho é algo externo e é algo de fora. E a gente quer trazer de volta o trabalho como algo interno, como um transbordo nosso, de como a gente faz as coisas. Trazer um pouco esses questionamentos que têm aparecido muito. Então, eu saio ou eu fico? Eu ressignifico aqui dentro ou eu recomeço lá fora? Então, a gente vai falar bastante sobre isso. No final, vai ter esse presente do Enneagrama para quem participar também. Vai ser 1 hora e meia, é um pouco mais extenso, porque é bem denso o conteúdo. Vocês vão perceber essa linearidade e essa construção com tudo que a gente tem falado aqui nas aulas,
de abundância, de finanças pessoais, de procrastinação, de enneagrama. Então, espero que todos consigam participar. De novo, é aberta, gratuita, online, no mesmo formato que a gente está fazendo aqui. Tem um grupo no WhatsApp específico para isso, então quem se inscrever vai ver que a gente vai inserir vocês ali, para não mesclar tanto com quem não entrou e está no grupo da CUT. Espero que todos possam participar. Não sei se Manu tem mais algo aí para acrescentar sobre o tema. Só agradecer milhões de vezes por essa bússola, mais uma, muito, muito, muito especial. Fiquei super curiosa para me entender um pouco mais nessa perspectiva. Amei. Obrigada, Cadu. Obrigada a todo mundo que veio. Arrasou. Tá ótimo. Então, essa aula vai ficar gravada. Vou subir aqui no YouTube e depois eu mando ali no nosso grupo. Muito obrigada a todo mundo que participou. Já vi que vocês estão marcando aqui no Instagram a Cúria. Quem quiser marcar, marca lá para os nossos. Amo passar os meus domingos com vocês. 4 domingos juntos e contando já. Para mais Obrigada, muitos. Cadu. Beijo, pessoal. Bom dia. Beijo, gente. Ótimo domingo. Tchau, gente. Tchau, Boa semana. gente. Tchau, Boa tchau. semana. Tchau, tchau.